Crime e Castigo Fyodor Dostoiévski, audiolivro completo e mais rápido. Terceira. No dia seguinte, ele acordou tarde, após um sono inquieto que não o fortalecera. Acordou de mau humor, irritadiço, zangado, e olhou com ódio para o seu cubículo. Era um aposento minúsculo, de uns 6 passos de comprimento, que parecia miserabilíssimo com o seu papel de parede amarelinho, empoeirado e solto por toda a parte, e era tão baixo que, entrando nele, uma pessoa minimamente alta sentia constante medo de bater a cabeça no teto. A mobília correspondia ao quarto, havia lá 3 cadeiras velhas meio desengonçadas, no canto, uma mesa pintada em cima da qual estavam alguns cadernos e livros, a julgar pelo seu aspecto poeirento, nenhuma mão os tocara por muito tempo, e, afinal, um grande sofá canhestro que ocupava metade da largura do quarto, além de quase toda a parede, antigamente coberto de chita mas agora todo esfrangalhado, onde Raskolnikov dormia. Muitas vezes ele adormecia como estava, sem se despir, sem lençol, cobrindo-se com o seu velho e gasto casaco de estudante e usando um só travesseiro pequeno, debaixo do qual colocava todas as roupas íntimas, limpas e sujas, para aumentar a altura da cabeceira. Defronte do sofá, havia uma mesinha. Seria difícil ficar mais descuidado e desleixado, todavia, Raskolnikov mesmo se comprazia com isso, nesse seu atual estado de espírito. Resoluto ele se afastara de todos, feito uma tartaruga que se esconde na sua casca, até o rosto da moça encarregada de servi-lo, que vez por outra vinha dar uma espiada no quarto, provocava-lhe espasmos de irritação, coisa que acontece com certos monomaníacos, quando absortos demais em algum assunto. Fazia 2 semanas que sua locadora não lhe fornecia mais comida, mas ele sequer pensava, por ora, em explicar-se com ela, conquanto andasse sem almoçar. Nastácia, a cozinheira e única empregada da locadora, estava, em parte contente com esse humor do inquilino, deixara de arrumar e varrer o seu quarto, e só uma vez por semana, casualmente, pegava a vassoura. Foi ela quem o despertou nesse dia. Levanta-te, chega de dormir. Gritou em cima dele. Vai dar 10 horas. Trouxe-te chá, queres chazinho, hein? Ficaste tão magro. Com um sobressalto, o inquilino abriu os olhos e reconheceu Nastácia. O chá é da dona, não é? Perguntou, soerguendo-se devagar no sofá de cara mofina. Que dona? A empregada pôs na sua frente o bule fendido, com folhas de chá já usadas, e 2 pedacinhos amarelos de açúcar. Eis aqui, Nastácia, toma, por favor. Disse o jovem, vasculhando o seu bolso, dormira vestido, e tirando de lá um punhadinho de moedas de cobre. Vai comprar para mim uma saica. E compra na mercearia um pouco de mortadela, das mais baratas. Trago-te agorinha a saica, mas não queres sopa de repolho, em vez da mortadela. Uma sopinha boa, de ontem. Guardei a prate, ontem ainda, mas tu chegaste tarde. Uma sopinha boa. Quando a sopa foi servida e ele começou a tomá-la, Nastácia se sentou no sofá, perto dele, e desandou a tagarelar. Mulher da roça, gostava demais de tagarelice. Praskovia Pavlovna quer reclamar de ti na polícia. Disse ela. O jovem carregou o senho. Na polícia. Está querendo o quê? Não pagas nem deixas o apartamento. A gente sabe o quê? Só esse diabo é que me faltava. Murmurou ele, rangendo os dentes. Não, agora isso, não venha calhar. Ela é boba. Acrescentou em voz alta. Vou hoje falar com ela. Que ela é boba, do mesmo jeito que eu, mas tu, que és cabeçudo, pra que estás aí, deitado que nem um saco, sem fazer coisa nenhuma? Antes disseste, ensinava as crianças, e agora pra que não fezes nada? Eu faço. Disse, a contragosto, Raskolnikov, todo sombrio. O que fezes? Um trabalho. Mas que trabalho aí? Estou pensando. Respondeu ele, sério, após uma pausa. Nastácia deu uma gargalhada. Era daquelas pessoas que riem, quando acham graça, de modo silencioso, balançando e agitando o corpo todo, até ficarem enjoadas de tanto rir. E muito dinheiro já arrumaste, pensando. Chegou finalmente a perguntar. Não dá para ensinar as crianças sem botas. Aliás, cuspo para isso. A gente não cospe no prato onde come. Pagam em cobre pelas crianças. O que faria com esses copeques? Prosseguiu ele, a contragosto, como se respondesse aos seus próprios pensamentos. E tu querias, de vez, o cabedal todo? Ele a encarou de maneira estranha. Sim, o cabedal todo. Respondeu, firme, após uma pausa. Vai devagar, hein, se não tenho medo, que falas muito medonho. Eu vou, pois, comprar a saica ou não? Como quiseres. Ah, esqueci. Chegou uma carta pra ti, ontem, quando estavas fora. Uma carta. Para mim. De quem? Não sei de quem. Dei 3 copeques meus ao carteiro. Vais devolver? Não vais. Traz aqui, pelo amor de Deus, traz a carta. Gritou Raskolnikov cheio de emoção. Meu Deus, 1 minuto depois, ela trouxe a carta. Bem que pensava na carta de sua mãe, vinda da província de R*****.
Pegando-a, ele ficou todo pálido. Já fazia tempos que não recebia cartas, porém fora algo bem diferente que lhe cerrara de chofre o coração. Vai embora, Nastácia, pelo amor de Deus. Eis aqui esses 3 copeques, mas, pelo amor de Deus, vai logo. A carta tremia em suas mãos, ele não queria deslacrá-la na presença da empregada, apetecia-lhe ficar a sós com essa carta. Quando Nastácia saiu, levou depressa o envelope aos lábios e beijou-o, depois ficou muito tempo a examinar a letra do endereço, essa bem conhecida e amada letra, pequena e inclinadinha, a de sua mãe, que lhe ensinara outrora a ler e a escrever. Ele não se apressava, como se tivesse medo de alguma coisa. Abriu, afinal, o envelope. A carta era longa e densa, escrita em 2 colunas, com uma caligrafia miúda, e ocupava 2 grandes folhas de papel postal. Meu querido Rhodia. Escreve à mãe, já fazia mais de 2 meses que não conversava contigo por escrito, sofria, eu mesma, por causa disso e até passava uma ou outra noite sem dormir, cogitando. De certo não me acusarás por este meu silêncio forçado. Tu sabes como te amo, só temos eu e Dunia. És tudo para nós, toda a esperança e aspiração nossa. O que deu comigo, quando soube que tinhas deixado a universidade, há vários meses, por falta de sustento, e que as aulas e outros meios teus tinham acabado. Como poderia ajudar-te com os meus 120 rublos de pensão por ano? Aqueles 15 rublos que te mandei 4 meses atrás, pedi-os emprestados, como tu mesmo sabes, a Afanassi Ivanovich Vakrushin, comerciante daqui, por conta desta minha pensão. Ele é um homem bom, e foi ainda amigo de seu pai. Mas, dando-lhe o direito de receber, por mim, a pensão, eu devia esperar até o pagamento da dívida, que se fez só agora, e não podia mandar-te nada, nesse tempo todo. Graças a Deus, agora já posso enviar, parece, mais dinheiro para ti e, além disso, nós podemos até nos gabar com a nossa sorte, o que te comunico, ansiosa. Em primeiro lugar, adivinhas? Tu, meu querido Rhodia, que tua irmã mora, há 1 mês e meio, comigo, e que não nos separaremos mais, daqui em diante. Seja louvado Deus, terminou o martírio dela, porém vou contar-te tudo com calma, para que saibas como tudo aconteceu e o que te escondíamos até hoje. Quando me escreveste, 2 meses atrás, ter ouvido alguém dizer que Dunia estaria suportando muita grosseria na casa dos senhores Svidrigailov e pediste exatas informações, o que é que podia, então, escrever em resposta. Se tivesse contado toda a verdade, terias abandonado tudo e vindo, quiçá, para casa, mesmo a pé, protegerias tua irmã. Conheço a tua índole e teus sentimentos, contudo, eu mesma estava desesperada e não sabia o que fazer nem sabia, então, a verdade toda. A maior dificuldade era que, entrando na casa deles como governanta, no ano passado, Dunetka recebera 100 rublos adiantado, sob a condição de devolvê-los por conta de seu salário, e não podia, portanto, deixar o emprego antes de pagar a dívida. E receberá aquela quantia toda. Agora é que te explico, caríssimo Rhodia, para mandar-te 60 rublos, de que precisavas tanto, àquela altura, e que te enviamos no ano passado. Então te enganamos, escrevendo que era parte das economias antigas de Dunia, mas não era assim, e agora te comunico toda a verdade, porque tudo acabou de mudar repentinamente, por vontade de Deus, para melhor, e a fim de que saibas como Dunia te ama e que coração inapreciável ela tem. É verdade que o senhor Svidrigailov a tratava, no começo, brutalmente, afrontando-a e escarnecendo na hora de comer. Porém não quero esmiuçar todos aqueles detalhes tristes, para não te afligir à toa, quando tudo já está terminado. Em resumo, apesar do bondoso e nobre tratamento de Marfa Petrovna, esposa do Sr. Svidrigailov, e de todos os familiares, Dunetka sofria muito especialmente quando o Sr. Svidrigailov estava, segundo o seu velho hábito de regimentos, sob o influxo de Baco. E o que foi que aconteceu em seguida? Imagina só, aquele insensato se apaixonara, há muito tempo, por Dunia, mas disfarçava tudo com sua grosseria e desprezo por ela. Talvez estivesse, ele mesmo, envergonhado e horrorizado de nutrir, já entrado Emanos e pai de família, tais esperanças levianas, e por isso tinha raiva involuntária de Dunia. Ou queria, talvez, esconder a história toda dos outros com a brutalidade de seu tratamento e seu escárnio. Não se conteve, por fim. E ousou fazer a Dunia uma proposta clara e ignóbil, prometendo-lhe várias recompensas e, além disso, abandonar tudo e ir com ela para outra vila ou então para o estrangeiro. Pudes imaginar todos os sofrimentos dela. Não o poderia deixar logo o emprego, não só por causa da dívida monetária, mas também por poupar Marfa Petrovna, a qual teria, quem sabe, algumas suspeitas, da consequente rixa em sua família. E para Dunetka o escândalo seria grande, sem isso não passaria. Havia lá muitos motivos diversos, de modo que, sem completar, ao menos, 6 semanas nessa casa horrível, Dunia sequer poderia pensar em escapar dali. É claro que tu conheces Dunia e sabes como ela é inteligente e que caráter firme possui. Dunetka pode suportar muita coisa e, mesmo nos casos mais extremos, tem revelado tanta magnanimidade a fim de preservar essa sua firmeza.
Ela nem me escrevia sobre aquelas coisas, para não me deixar preocupada, embora trocássemos notícias frequentemente. O desfecho veio inesperado. Marfa Petrovna ouviu sem querer o marido implorar a Dunetka no jardim e, entendendo tudo errado, inculpou-a de tudo, pensando que ela mesma seria o pivô daquela história. Lá mesmo, no jardim, aconteceu com eles uma cena terrível. Marfa Petrovna não queria ouvir mais nada, chegou a bater em Dunia e ficou gritando, uma hora inteira. Enfim, mandou levar Dunia de volta para a cidade, numa simples carroça roceira, em que jogaram todos os pertences dela, roupas de baixo, vestidos, e tudo de qualquer jeito, solto e misturado. De repente caiu um aguaceiro, e Dunia, ofendida e desonrada, teve de passar com um camponês, 17 verstas numa carroça aberta. Pensa agora o que eu poderia escrever para ti, em resposta àquela tua carta que recebi há 2 meses, e sobre o que contaria. Eu mesma estava desesperada, não me atrevia a contar-te a verdade, pois ficarias muito infeliz, entristecido e revoltado, e o que tu poderias fazer? Talvez acabasse prejudicando a ti mesmo, e Dunetka me proibia de escrever, e encher a carta de ninharias, tendo tamanho pesar na alma, eu não podia. Os boatos sobre aquela história andavam, por toda a nossa cidade, um mês inteiro, a ponto de não podermos nós duas, eu e Dunia nem sequer ir à igreja, por causa dos olhares desdenhosos e dos cochichos, e até mesmo das conversas em voz alta, na nossa presença. Todos os conhecidos se afastaram da gente, todos cessaram de cumprimentar-nos, e eu. Cá fiquei sabendo que certos comerciários e escrivães queriam, por certo, ofender-nos de modo baixo, sujando de alcatrão as portas de nossa casa, tanto assim que os donos passaram a exigir que desocupássemos o apartamento. A causa disso tudo era Marfa Petrovna, que já tinha acusado e manchado Dunia em todas as casas. Ela conhece todos por aqui e, naquele mês, vinha à cidade a cada instante, e, sendo bastante falaz e gostando de contar sobre os negócios de sua família e, sobretudo, de queixar-se de seu marido para qualquer pessoa, o que é muito ruim, espalhou toda a história, em pouco tempo, não só na cidade, mas também por todo o distrito. Fiquei doente, mas Dunetka era mais forte que eu, e se tu visses como ela suportava tudo e como me consolava e alentava. Ela é um anjo. Porém, graças à caridade divina, o nosso martírio chegou ao fim, o Sr. Svidrigailov mudou de ideia, arrependeu-se e, tendo, quem sabe, pena de Dunia, apresentou a Marfa Petrovna as provas completas e evidentes de toda a inocência de Dunetka, a saber, a carta que Dunia fora obrigada a escrever e a entregar-lhe, antes ainda de Marfa Petrovna tê-los flagrado no jardim, para recusar as declarações pessoais e encontros furtivos, em que ele insistia, carta essa que ficara, indo Dunetka embora, nas mãos do Sr. Svidrigailov. Nessa carta, ela o exprograva, da maneira mais ardorosa e com toda a indignação justamente pela vileza de seu comportamento em relação a Marfa Petrovna, explicitava-lhe que era pai e marido e, finalmente, mostrava como ele fazia mal em atormentar e desgraçar uma moça desprotegida e infeliz, por si só. Numa palavra, querido Rodya, essa carta foi escrita de modo tão nobre e comovente que eu a li aos prantos e até agora não consigo lê-la sem lágrimas. Além disso, vieram em favor de Dunia, por fim, os testemunhos dos criados que viam e sabiam muito mais do que supunha o próprio Sr. Svidrigailov, como isso sempre acontece. Marfa Petrovna ficou toda pasmada e, abatida de novo, conforme ela mesma nos confessou, porém totalmente convicta da inocência de Dunetka, e logo no dia seguinte, domingo, veio direto à catedral e, ajoelhada, com lágrimas, rogou à rainha que lhe desse forças para suportar essa nova provação e cumprir seu dever. Depois, logo da catedral, sem visitar ninguém pelo caminho, veio à nossa casa, contou-nos tudo, chorou amargamente e, toda contrita, abraçou Dunia e pediu que a perdoasse. Na mesma manhã, sem atraso nenhum, logo de nossa casa, foi visitar as famílias de toda a cidade e, vertendo lágrimas, restabeleceu a inocência de Dunia e a nobreza de seus sentimentos e atos, por toda a parte e com as expressões mais favoráveis a ela. E mais que isso, mostrava a todos e lia, em voz alta, a carta que Dunetka tinha escrito, com a própria mão, para o Sr. Svidrigailov, e mesmo deixava tirar cópias dela, o que era, a meu ver, desnecessário. Desse modo, ela teve de gastar alguns dias seguidos em percorrer a cidade inteira, porque algumas pessoas se sentiam preteridas devido à preferência dada a outrem, e eis que começaram a surgir as filas, tanto assim que em cada casa já sabiam, de antemão, e esperavam Marfa Petrovna ler essa carta. Tal ou tal dia, em tal ou tal lugar, e mesmo aqueles que já a tinham ouvido diversas vezes, tanto em suas próprias casas quanto nas dos conhecidos, reuniam-se novamente para presenciar cada nova leitura. Em minha opinião, muita, mas muita coisa aí foi demasiada, porém, a índole de Marfa Petrovna é essa mesmo. Pelo menos, ela restabeleceu completamente a honra de Dunetka, e toda a baixeza dessa história cobriu de opróbrio inapagável o seu marido, como o principal culpado, de forma que eu tenho até mesmo piedade dele. Foi muito severa a punição daquele insensato. Dunia foi convidada, de imediato, a dar aulas em algumas casas, mas recusou-se. De modo geral, todo o mundo passou repentinamente a tratá-la com um respeito particular.
Tudo isso contribuiu, antes de qualquer coisa, para o caso inesperado, por meio do qual agora muda, por assim dizer, todo o nosso destino. Fica sabendo, querido Roja, que Dunia tem noivo, e que já aceitou a proposta dele, e eu cá estou ansiosa por comunicar-te a tal notícia. Isso foi feito sem o teu conselho, mas espero que não te queixes de mim nem da irmã, pois verás, pelo ocorrido, que não nos seria possível demorar no aguardo de tua resposta. Nem tu mesmo poderias, ausente, avaliar tudo com precisão. Eis o que ocorreu. Ele é Piotr Petrovich Luzhin, servidor de 7ª classe e contraparente de Marfa Petrovna, a qual muito contribuiu para isso. Começou por exprimir, por meio dela, sua vontade de conhecer-nos, foi recebido devidamente, tomou o café e, logo no dia seguinte, mandou uma carta em que expôs, com muita gentileza, a sua proposta e pediu uma decisão rápida e determinada. Sendo um homem de negócios muito atarefado, ele se apressa agora em partir para Petersburgo, portanto dá valor a cada minuto. É claro que, a princípio, ficamos bem espantadas, porque tudo isso foi por demais rápido e inesperado. Passamos todo esse dia cismando e refletindo juntas. Ele é um homem confiável e abastado, trabalha em 2 lugares e já possui seu próprio cabedal. É verdade que já completou 45 anos, mas tem uma aparência bastante agradável e pode ainda atrair as mulheres. De modo geral, é um homem assaz respeitável e decente, só um pouquinho sombrio e como que altivo. Talvez seja apenas a primeira impressão nossa. Aviso-te, ademais, Roja, quando vaias em Petersburgo, o que acontecerá num futuro bem próximo, não o julgues com veemência e pressa demasiadas, como fezes de praxe, se não gostares, à primeira vista, de algum traço dele. Digo isso por via das dúvidas, embora esteja certa de que ele te fará uma impressão agradável. Além disso, para conhecermos qualquer pessoa que seja, precisamos abordá-la de maneira gradual e prudente, a fim de evitarmos erros e preconceitos que são muito difíceis de serem depois corrigidos e mitigados. E Piotr Petrovich, pelo menos, a julgar por vários indícios, é uma pessoa digníssima. Por ocasião de sua primeira visita, ele nos declarou ser um homem positivo, que compartilha, porém, o credo de nossas gerações mais novas, conforme as próprias palavras dele, e inimigo de todos os preconceitos. Disse também um bocado de outras coisas, por ser como que vaidoso e gostar muito que o ouçam, mas isso aí quase não é um defeito. É claro que eu entendi pouco, mas Dunia me explicou que, apesar de não ter muita instrução, ele é um homem inteligente e, parece, bondoso. Conheces a índole de tua irmã, Roja? É uma moça forte e sensata, paciente e generosa, embora de coração ardente, o que bem se percebe nela. Não há, certamente, nenhum amor especial, nem por parte dela e nem por parte dele, mas Dunia, além de ser inteligente, é, ao mesmo tempo uma criatura nobre, feito um anjo, e teria como dever a felicidade do marido, o qual, por sua vez, iria cuidar da felicidade dela, e desta última a gente não tinha, por enquanto, grandes motivos de duvidar, por mais rápido que tudo isso se tenha dado. Ademais, é um homem bem precavido, e de certo verá, ele mesmo, que sua própria felicidade conjugal será tanto mais segura quanto mais feliz se sentir Dunetka ao seu lado. E no tocante à desigualdade de caracteres, há alguns velhos hábitos e mesmo a certa divergência nos pensamentos, o que se vê incontornável, até nos matrimônios mais felizes. No tocante àquilo, a própria Dunetka me disse que contava consigo, que não havia nada a recear, e que ela podia tolerar muita coisa, sob a condição de as relações vindouras serem honestas e justas. Ele me pareceu, por exemplo, como que bruto, de início, contudo, isso pode ter acontecido exatamente porque é um homem franco, e é assim, com certeza. Em sua segunda visita, por exemplo, já recebido o nosso consentimento, ele disse que, antes mesmo de conhecer Dunia, tinha decidido casar-se com uma moça honesta, porém sem dote e que já tivesse vivido uma situação trágica, porque, conforme me explicara, o marido nada teria a dever à sua esposa, sendo bem melhor que a mulher considerasse o esposo seu benfeitor. Acrescento que ele se expressou de forma um pouco mais branda e carinhosa do que eu escrevi, pois tinha esquecido a expressão exata e lembrava apenas a sua ideia, e, ademais porque ele não dissera isso de propósito, mas, pelo visto, sem querer, nesse ardor da conversa, de modo que até buscava depois corrigir e abrandar o dito. Todavia, achei que foi um tanto ríspido, e disse isso mais tarde a Dunia. Mas Dunia me respondeu, mesmo com certa contrariedade, que, falar ainda não é fazer, o que é justo, bem entendido. Antes de tomar a decisão, Dunetka não dormiu a noite inteira e, pensando que eu já estivesse dormindo, levantou-se da cama e passou toda a noite andando, de lá para cá, pelo seu quarto. Ficou afinal de joelhos, rezou longa e calorosamente perante o ícone e, de manhã, declarou-me que decidira. Já mencionei que Piotr Petrovich estava partindo para Petersburgo. Tendo grandes negócios naquela região, ele pretende abrir em Petersburgo um escritório público de advocacia. Faz tempo que se encarrega de diversos litígios e demandas, e ganhou, um dia desses, um pleito considerável.
Precisa outrossim ir para Petersburgo por ter lá um negócio importante no Senado. Desse modo, querido Rodya, ele pode ser muito útil também para ti, mesmo em tudo, e nós duas, eu e Dunya, já resolvemos que tu poderias, a começar pelo dia de hoje, investir seriamente em sua futura carreira e dar seu destino por claramente determinado. Oh, se isso se realizasse! Seria um benefício tal que não nos cumpriria tê-lo por outra coisa, senão pela benevolência direta do Onipotente. Dunya está sonhando apenas com isso. Já ousamos dizer umas palavras a respeito a Piotr Petrovitch. Ele se pronunciou com cautela, dizendo que, como não poderia, bem entendido, prescindir do secretário, seria melhor assalariar um parente do que um estranho, caso aquele se mostrasse apto para o trabalho, mas é claro que te mostrarias apto, porém logo expressou a dúvida de que teus estudos universitários não te deixassem tempo para trabalhar no escritório. Tudo terminou assim, dessa vez, mas Dunya não pensa agora em outra coisa senão nisso. Anda simplesmente febril, há alguns dias, e já elaborou todo um projeto em que tu poderias, mais tarde, tornar-te colega ou mesmo sócio de Piotr Petrovitch. Quanto aos pleitos dele, ainda mais que também estás estudando direito. Concordo com ela plenamente, Rodya, e compartilho todos os seus planos e esperanças, acreditando na total probabilidade deles. Apesar dos atuais e bem explicáveis subterfúgios de Piotr Petrovitch, o qual ainda não te conhece, Dunya tem a certeza firme de que conseguirá tudo com sua boa influência sobre o seu futuro marido, tem plena certeza disso. É claro que tomamos o cuidado de não falar com Piotr Petrovitch sobre qualquer um desses nossos sonhos distantes, em especial que tu serias o sócio dele. Sendo um homem positivo, tratá-lo-ia, de certo com muita frieza, achando que tudo isso não passasse de um devaneio. De igual modo, nem eu nem Dunya lhe dissemos sequer meia palavra acerca de nossa firme esperança de ele nos ajudar a mandar-te dinheiro, enquanto estiveres na universidade. Não dissemos, primeiro porque isso se faria naturalmente mais tarde, oferecendo ele próprio tal possibilidade, quem sabe sem muitos rodeios, e como ia negá-lo a Dunetchka, tanto mais que tu mesmo poderias tornar-te o braço direito dele no escritório e receber tal auxílio como uma recompensa por ti merecida, e não como um favor. É isso que Dunetchka quer arranjar, e eu cá estou de acordo com ela. Em segundo lugar, não dissemos, porque eu queria, sobretudo, colocar-te, por ocasião de nosso vindouro encontro, em pé de igualdade com ele. Quando Dunya contava sobre ti com arrobo, ele respondeu que era preciso examinar a princípio, qualquer pessoa de perto e com os próprios olhos, para julgar a respeito dela, e que ele mesmo iria opinar sobre ti, tão logo te conhecesse. Sabes, caríssimo Rodya, parece-me, em razão de certas cogitações, que, aliás não se referem a Piotr Petrovitch, mas são apenas meus próprios e pessoais caprichos, talvez aqueles de uma mulher velhinha, parece-me que faria quem sabe, melhor, se ficasse morando, após o casamento de Dunya, sozinha como hoje em dia, e não junto deles. Tenho toda a certeza de que ele é nobre e delicado o suficiente para me convidar, ele mesmo, e propor não me separar mais da filha, e que, se ainda não falou nisso até agora, é porque tal assunto se pressupõe, bem entendido, sem falar, todavia, recusarei o convite. Já reparei, mais de uma vez na vida, que os genros não gostam tanto assim das sogras, e eu não apenas não quero onerar nem um pouco a quem quer que seja, mas também quero ser totalmente livre, enquanto tiver, pelo menos, o meu próprio pedaço de pão e tais filhos como tu e Dunetchka. Se for possível, vou acomodar-me perto de vocês dois, já que guardei, meu Rodya, o mais agradável para o final da carta. Fica sabendo, pois, meu filhinho querido, que talvez nos encontremos de novo, nós três, num futuro bem próximo, vindo a abraçar-nos após quase 3 anos de separação. Já foi decidido, na certa, que nós iremos, eu e Dunya, para Petersburgo, não sei precisamente quando, mas, em todo caso, dentro em pouco, bem pouco tempo, quem sabe talvez daqui a uma semana. Tudo depende das providências de Piotr Petrovitch, que nos mandará notícias, assim que se instalar em Petersburgo. Ele quer, por certos cálculos, arranjar o seu casamento o mais depressa possível e até mesmo, se puder, celebrá-lo neste desjejum. Ou, caso não o consiga devido à brevidade do prazo, logo depois da próxima Assunção. 21 Oh, com quanta felicidade é que te apertarei ao meu peito. Dunya está toda emocionada e alegre à espera de nosso encontro, e uma vez disse, por brincadeira, que só por isso se casaria com Piotr Petrovitch. Ela é um anjo, agora não acrescenta nada para ti, mandando-me só escrever que tem tanta coisa a dizer-te, tanta coisa que não consegue tomar de pronto a pena, porque não poderia descrever nada em algumas linhas, apenas te deixaria triste. Manda-te um abraço bem forte e beijos sem conta. Se bem que talvez nos encontremos pessoalmente, em breve, mandar-te-ei um dia desses, dinheiro, o quanto puder. Agora que todo o mundo sabe que Dunetchka vai casar-se com Piotr Petrovitch, meu crédito aumentou, de repente, e, segura de que Afanassi Ivanovitch me emprestará, por conta da pensão, até 75 rublos enviarei para ti, talvez, 25 ou então 30 rublos.
Enviaria mais ainda, mas temo pelas nossas despesas de viagem, embora Piotr Petrovich tivesse tido a bondade de assumir parte dos gastos de nossa mudança para a capital, incumbindo-se de levar, por conta própria, nossas bagagens e um grande baú, faria isso por meio dos seus conhecidos. Temos que ter em vista a nossa chegada a Petersburgo, onde não poderíamos aparecer sem um tostão pelo menos nesses primeiros dias. Aliás, já calculamos tudo, eu e Dunetka com precisão, e concluímos que a viagem não custaria caro. Nossa casa dista apenas 90 verstas da estrada de ferro, e nós já acertamos, por via das dúvidas, com um cocheirinho, nosso conhecido. E depois viajaremos otimamente, eu e Dunetka, no vagão de terceira classe. Desse modo, talvez consiga mandar-te, por certo, 30 e não 25 rublos. Mas chega, usei 2 folhas inteiras, e não há mais onde escrever. Toda uma história e quantos acidentes se tinham acumulado. E agora, caríssimo Rodya, abraço-te até o próximo encontro nosso, e dou-te a minha bênção materna. Ama Dunia tua irmã, Rodya, ama-a como ela te ama, e fica sabendo que ela te ama infinitamente, mais do que a si própria. Ela é um anjo, e tu, Rodya, és tudo para nós, toda a esperança e aspiração nossa. Se tu estiveres feliz, nós também estaremos. Estás rezando a Deus, Rodya, como dantes, e acreditas na graça do Criador e Redentor nosso. Receio, cá no meu coração, que te tenha visitado, a ti também, aquela descrença que está hoje na moda. Se for assim, fico rezando por ti. Lembra, querido, como ainda em tua infância, quando teu pai era vivo, balbuciavas tuas orações no meu colo, e como nós todos estávamos, naquele tempo, felizes. Adeus, ou melhor, até a vista. Recebe o meu abraço bem forte e beijos sem conta. Tua, até a Kova Pulcheria Raskolnikova. O rosto de Raskolnikov estava molhado de lágrimas, ao longo de quase todo aquele tempo em que ele lia a carta, desde o começo, mas, terminada a leitura, ficou pálido, entortado por uma convulsão, com um sorriso maldoso e cheio de fel nos lábios. O jovem encostou a cabeça no seu travesseiro achatado e gasto, e passou muito tempo pensando. Forte batia seu coração e fortemente se agitavam seus pensamentos. Sentiu-se, por fim, abafado e apertado no seu cubículo amarelo, semelhante a um armário ou um baú. Olhariamente pediam espaço. Ele pegou o chapéu e saiu, dessa vez sem medo de encontrar alguém na escada, tendo esquecido isso. Rumava em direção à Ilha Vassilievski. Pela avenida V asterisco asterisco asterisco, como que atraído ali por um negócio, mas ia, conforme seu hábito, sem divisar o caminho, falando baixo e até alto consigo mesmo, para a surpresa dos transeuntes. Muitos o tomavam por um bêbado. Aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal.